Meus irmãos, graça e paz, um ótimo dia, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aí encerrando o livro de Sofonias, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações mais uma vez. A gente já percebeu todas as questões a qual Deus começou a trabalhar com esse povo, uma palavra bem dura, quando iniciamos o capítulo 1, diz, no versículo 2, destruirei todas as coisas na face da terra. A gente começa o capítulo 2 dizendo, reúnam-se e ajunte-se nação sem pudor. E agora, no final deste livro, no final deste... Deus começa a trabalhar e nesse capítulo 3 Deus fala diretamente sobre Jerusalém, sobre o seu povo escolhido, sobre aquela nação a qual era propriedade exclusiva de Deus, o povo que em determinado momento buscava a Deus, estava com Deus. E quando nós vemos aqui o início desse capítulo 3, nos assusta, vendo isso do povo de Deus, porque diz: ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém, não aceita a correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Ele começa a falar de uma forma geral do povo. Quem era esse povo? Um povo que Deus estava com ele, que Deus o havia abençoado. Esse povo havia esquecido a Deus. Esse povo não confiava mais em Deus. Esse povo não buscava mais o Senhor. Então, algo que nós precisamos tomar cuidado para não cair nesse erro, de chegar um momento de, como povo de Deus, nós estávamos buscando ao Senhor, nós estávamos nos aproximando. E ele vai dizer dos líderes. Os líderes deste povo eram líderes interesseiros, eram líderes aproveitadores, que olhavam para as pessoas, diz no versículo 3, no meio delas os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertindo, que nada deixa para a manhã seguinte. Sabe, naquela questão das pessoas usarem o nome de Deus para o seu benefício próprio, para usar o nome de Deus com irresponsabilidade, usar o nome de Deus para agir, aquelas situações que muitas vezes ouvimos de profetas, de profetadas, que chamamos, que diz Deus está dizendo e Deus não. Quantas pessoas, de repente, muitos de nós conhecemos, que está afastado, até mesmo decepcionado com a igreja, decepcionado com Deus, por uma falsa profecia, uma profecia fake, de que de Deus nada falou, de que da parte de Deus nada tinha. Aí vai dizer o versículo 4 que os seus profetas são irresponsáveis. Irresponsáveis. Por quê? Porque lidam das coisas de Deus de qualquer maneira. Precisamos parar e avaliar como nós estamos, como estão as nossas vidas, como que nós temos lidado com tudo isso. Porque, olha o que diz o versículo 5, no meio dela está o Senhor. Porque por mais que Israel houvesse abandonado o Senhor, por mais que Israel pudesse agora ser essa nação impura, esse povo rebelde, opressor, não ouve ninguém, não se importa com ninguém, sabe, realmente vive do seu jeito, vive da sua forma, não confia, não aproxima de Deus. Os seus líderes são interesseiros, são mercenários, que querem simplesmente o seu próprio bem, usa o povo de Deus para o seu próprio bem. Os seus sacerdotes são irresponsáveis, mesmo nesse todo esse contexto. Deus continua no mesmo lugar. Não são as nossas atitudes que vão afastar o Senhor. Somos nós que nos afastamos deles, mas os olhos do Senhor continuam sobre todos os lugares, sobre todas as questões, sobre todas as pessoas. E diante de um caos que vemos, de tantas situações a qual temos falado já através de Sofonias, de tanta maldade, tanta corrupção, tanta violência, o que cabe a nós a fazer? O que esse texto nos instrui a fazer? Qual é a atitude? E olha o que diz o versículo 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu santo amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. A nossa esperança foi, é e sempre será o Senhor. Buscar o Senhor, clamar o Senhor, porque diz que Ele está. Lembra, no versículo 5 diz isso, e agora no 17 ele repete: o Senhor, o seu Deus,
está no teu meio, em seu meio, poderoso para salvar. Somente Deus pode mudar a nossa história. Somente o Senhor pode agir. A questão é, não podemos ser como esse povo dos versículos 1 e 2. Não podemos ser um povo que não queira ouvir, um povo que não quer saber de nada, um povo, como diz alguns, né? O dono da verdade. E é isso que complica. E são essas situações que têm nos levado cada dia mais, pessoas, cada dia mais, a viver uma vida de caos, porque não permite Deus agir. Porque muitas vezes, e na grande maioria, Deus vai usar pessoas para ministrar aos nossos corações, para nos confrontar, para apontar o dedo, para que nós possamos buscar uma transformação. Que possamos pensar nisso. Independente do que estamos passando, independente do que você está passando, de repente até um tempo de rebeldia, saiba, o Senhor está no meio, o Senhor está próximo, o Senhor está perto. Cabe a nós decidirmos buscarmos, cabe a nós decidirmos realmente retornar para Ele, prostrar diante dEle, clamando pela sua misericórdia, pela sua graça. Irmãos, Deus abençoe, um excelente dia em nome de Jesus.